Oi pessoal, tudo bem? Nesta série Café com o Escritor, eu, Caio Del Colle, que sou escritor e roteirista, converso com colegas meus, escritores, roteiristas e, enfim, profissionais da escrita a respeito de escrita criativa, que é esse campo que tanto cresce no nosso país. Converso sobre os diferentes aspectos disso, exemplos a respeito de desenvolvimento de enredos, personagens, gêneros ficcionais, influências, formação, enfim, vários aspectos que esse grande tema tem. E no episódio de hoje vocês encontram uma ótima conversa com o fofíssimo Pedro Aguilera, que é autor de um romance de ficção científica chamado Ligeiramente Fora de Órbita, que foi lançado recentemente pela editora Rocco. Além de escritor, nosso convidado de hoje, ele é conhecido por ser um dos criadores e roteiristas de 3%, aquela série da Netflix, que é uma distopia brasileira, que estreou há algo perto de 10 anos atrás já, olha só, passou rápido o tempo, e fez bastante sucesso, abrindo precedentes aí para séries brasileiras feitas por streamings, exibidas pelos streamings também, além de dar uma boa aquecida nesse gênero da ficção científica feito por nós aqui. Eu espero que vocês gostem, espero que essa conversa seja bastante útil para quem vem aqui querer saber mais a respeito de escrita, e caso vocês gostem, eu peço que vocês me sigam aqui, curtam este vídeo, compartilhem com algum amigo ou conhecido que vocês creem que podem gostar. E eu também sugiro, aliás, que vocês salvem este vídeo em alguma playlist de estudos, porque ele pode vir a ser bem útil futuramente. É isso, um beijo e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, Pedro, como vai? Tudo ótimo, tudo bom, Caio? Tudo ótimo também. Seja bem-vindo a este humilde canal que tem Uhum. hoje ainda menos de 5 assinantes, mas enfim, a gente constrói as coisas assim, paulatinamente, né? Uhum. Agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, é muito bom conversar contigo. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta assim séria, né? Eu quero saber Hum. se você pudesse ser uma sobremesa, qual você seria e por quê? Bom, você sabe que no livro, que depois a gente vai falar sobre, mas no livro que eu escrevi, tem umas brincadeiras parecidas com essa, assim, dos astronautas perguntando se você fosse um animal, qual você seria, qual a característica desse animal. Tem implicações interessantes. Eu vou falar que eu seria a minha sobremesa favorita, que é um mousse de chocolate que minha avó faz. E eu seria porque ela é uma ótima sobremesa, mas ela também tem uma leveza que eu gosto de ter ou gostaria de ter. Acho que essa é a minha resposta. Um mousse de chocolate bem, bem suave, assim. Entendi. Bem airado, né? Exatamente. Entendo. Bom, agora eu quero que você conte, né, para quem está vendo ou escutando a gente, é, qual é o enredo, né, mas sem spoilers, claro, do teu novo livro, Uhum, que eu vou mostrar aqui até. Ele se chama Ligeiramente Fora de Órbita, ele está sendo lançado uhum, pela editora Rocco, a capa é uhum. muito legal, é muito boa, então tá aqui a cara do filhote, né? E Aham. Vou conta pra mostrar gente, também, então, fazer por uma dupla gentileza. propaganda, para fazer propaganda dupla. Boa, boa, tem que fazer mesmo, tem que fazer. Sim. A história é sobre a Rebeca, que é uma brasileira que tentou ser astronauta por muitos anos e não conseguiu, né? Tem esses processos de seleção super intensos, assim. E ela acabou virando uma analista de futuros astronautas. Então, com os conhecimentos dela de psicologia, psiquiatria e tudo que ela sabe de ser astronauta mesmo, ela faz basicamente avaliações e relatórios sobre outros. Só que ela encontra uma oportunidade ali de se enfiar numa missão
e com um pouco de manipulação, um pouco de sacadas ali psicológicas que ela tem, ela consegue entrar numa missão que vai para uma terceira estação internacional espacial. A gente está um pouquinho no futuro, assim, com várias dessas estações em volta da Terra. E ela vai para lá realizar o grande sonho dela, de ver a Terra do lado de fora, de ser astronauta, mas para também tentar investigar o que está acontecendo de estranho nessa estação, que eles têm pequenos indícios de que as coisas estão desandando um pouco, né? Inclusive a estação está ligeiramente fora da órbita programada. E ela chegando lá, descobre que um dos astronautas, o canadense, desapareceu. E ninguém sabe dizer exatamente o que aconteceu com ele. Se ele sumiu, se ele se matou se jogando para fora da estação, mas isso não foi registrado, se ele foi morto por alguém lá dentro. Então ela tem que. É um mistério, tem ficção científica, tem thriller psicológico, e ela investigando este acontecimento aí nessa estação, se foi o primeiro homicídio lá, se foi o primeiro suicídio lá, ou coisas ainda mais estranhas que podem estar acontecendo. Então, essa é mais ou menos a sinopse do livro. Entendi. Bom, é, a gente conhece você da série 3% da Netflix, uma série pioneira, parabéns por isso. Muito É obrigado. claro, né? É a, tipo, primeira série brasileira que a Netflix fez, faz uma década Uhum. isso já, fez um Uhum. baita sucesso aqui fora. Você é um dos criadores dela, você foi roteirista e diretor, produtor também, certo? Então, Diretor não, mas sim. ok, Diretor não, mas sim. Uhum. tá, tá, entendi. E então, assim, a gente conhece você da ficção científica, porque 3% tá nesse campo também da ficção científica, da ficção Uhum. especulativa, da distopia, assim, para ser mais preciso, né? Mas o ligeiramente fora de Uhum. órbita, né? É sci-fi também. Então, eu queria que você contasse para a gente, por favor, como é a sua relação com a ficção científica. Creio eu que você tenha uma paixão toda por ela, mas conta Uhum. pra gente mais assim da sua história afetiva, se você teve uma experiência que tenha sido muito marcante. Só um exemplo rápido aqui, tá? Desculpa. Eu assim, Uhum. pessoalmente, quem me conhece sabe que eu amo X-Men. Eu adoro ficção científica e X-Men para mim é uma coisa dourada, né? E eu lembro que quando Uhum. eu era criança, eu assisti aquele primeiro filme dos X-Men lá, que saiu em 2000, e eu acho que ali foi a Sim. primeira experiência que eu tive em toda a minha vida, e eu vi, assim, em um, tipo, DVD alugado, assim, eu me recordo Aham. claramente disso. E foi, acho que tipo, a primeira vez em toda a minha vida que eu vi um filme de uma maneira em que parecia que eu estava em transe. Eu não conseguia piscar, eu não queria mover um Uhum. dedo, porque eu queria ter foco pleno no filme. Eu não queria gastar minha energia com nada. Quando o filme terminou, parecia assim que eu tinha sido atingido por um raio, né? Foi uma Aham. experiência assim que teve um impacto sensorial mesmo, que foi muito forte. E eu queria saber se, tipo, você tem alguma experiência que seja equivalente a essa, né, de paixão por alguma história. E isso, claro, pode ser na literatura, no cinema, séries, enfim. Eu sempre gostei muito desse gênero, mas gosto de vários outros também. E escrevi para vários outros também, né? Mas tem uma coisa que com o 3%, quando a série foi criada lá em 2009, eu estava lendo o 1984 e eu estava lendo Admirável Mundo Novo. Então eu estava com essas distopias da literatura na cabeça muito forte. Então elas me inspiraram muito também na criação do 3%. Acho que foram livros que eu li mais tarde assim, com 18, 20 anos, não são tão fundantes quanto isso que você está falando. Mas são coisas que são livros que marcaram muito e que eu gostei, assim, eu me intriguei por essas possibilidades de outros mundos, de outras coisas, de examinar a humanidade a partir desses futuros distantes, distópicos e tal. Isso me intrigou muito e influenciou o 3% demais. Mas o 3% é exatamente isso, né? Um futuro longínquo, onde o mundo está muito mudado.
E o Ligeiramente tem coisas de ficção científica que eu gosto muito e coisas mais cabeçudas do ponto de vista de astronauta mesmo, de como funciona uma estação espacial, e também de conhecimentos científicos em geral, também de psicologia, de biologia, de todas essas coisas. Mas tem um elemento forte de mistério também. E recentemente eu estava lembrando de uma história sobre um livro de mistério que me marcou muito, que foi, eu lembro que eu tinha 11 anos, eu morava em São Carlos, e meu pai me levou na biblioteca municipal, e para incentivar a leitura e tal, e falou, ó, você vai escolher um livro daqui, a gente tira, a gente pega emprestado, e você lê o que você quiser, né? E eu lembro dessa liberdade de poder pegar um livro qualquer numa biblioteca gigante, que na escola a gente já lia, mas era tudo mais direcionado. E eu tinha ouvido falar pouco, mas eu tinha na cabeça essa ideia de, tipo, ah, não, livro de mistério é legal, essa coisa Agatha Christie. Eu fui lá e peguei Agatha Christie, o Assassinato no Expresso do Oriente. E talvez eu tivesse um pouco novo, porque eu lembro de ter lido e li rápido, assim, e li com vontade, mas de sentir essa angústia dentro, assim, do mistério de, não, mas espera, como aconteceu, né? Como que foram essas facadas? Tem facada de canhoto, de 10, o que está acontecendo? E eu lembro de chegar no final, e dando spoiler, né, de um livro de muito, muito tempo atrás, o Aham. twist revelando de que são todos os culpados, né? O cara foi saqueado no meio da noite, tá? Eu lembro que me marcou muito. Eu lembro de ir dormir de noite e no escuro, assim, você se colocar nessa posição, né? Nossa, o cara tava no trem, entrou todo mundo lá, isso aqui, e de ficar com medo por uma semana disso, assim, até voltar a dormir normalmente. Mas que de alguma forma essa semente do mistério foi plantada e o Ligeiramente é diferente e tal, mas não deixa de ser um livro de mistério, né? E em vez de ser um trem, é numa estação internacional espacial. Mas eu estava relembrando disso recentemente e estava gostando desse paralelo, né? De lembrar desse caos e de ver hoje, depois de tantos anos, de eu ter conseguido concluir essa história e tal, me deixou feliz. Certo, bacana. Então, eu suponho que para escrever o Ligeiramente você teve que, enfim, fazer pesquisa, certo? Você teve que ir a campo. Como foi? Conta pra gente, por gentileza. Conto assim, eu assim, vou contar um pouco mais amplamente o processo, depois eu chego na pesquisa. O, Tá. o livro eu comecei a escrever há muito tempo atrás, era 2019, e era as filmagens da última temporada do 3%, da quarta temporada. E uma outra amiga minha, diretora, tinha me dado recentemente um livro do Jack London, que é o Lobo do Mar, que eu tinha achado muito legal, tinha devorado, assim, achado muito bom, e curtido essa ideia que eu li em algum lugar de que ele escrevia 1.000 palavras por dia, quase como uma coisa meio religiosa, assim, de escrever 1.000 palavras por dia. E eu fiquei meio intrigado por isso e com vontade de saber se eu conseguiria também, sabe, manter um regime assim e mais se preocupando com escrever, independente se ficasse bom ou se ficasse ruim. Então, durante o set, também acontece uma coisa que é interessante, que é, tá filmando de manhã, depois tem o almoço, depois a equipe joga ping-pong, e ela jogava ping-pong com as pessoas, e aí depois rolava um tempinho no set de filmagem, onde os atores estão sendo maquiados, colocando figurino de novo, os diretores estão lá, o diretor de fotografia já pensando como que vai filmar a próxima cena e tal. E eu que estava lá como criador da série, não tinha necessariamente muita coisa para fazer, então eu aproveitava essa 1 hora depois do almoço para tentar escrever essas 1.000 palavras. E consegui escrevendo assim, meio que sem saber a totalidade da história, tendo mais a premissa e meio que descobrindo os caminhos escrevendo. Foi um processo muito gostoso, só Uhum. que esse método de escrever sem saber qual que é o final, que é uma coisa que a gente raramente faz no audiovisual, mas acontece bastante nos livros, né? Eu acho que conduz por caminhos muito interessantes, mas quando você chega no final já dá vontade de reescrever, porque você percebe que não tem uma unidade, o final não está casando tanto com o começo, tem muitas coisas para mudar e para melhorar. Então, o processo foi de ter muitas reescritas nos anos seguintes. Eu estava trabalhando em várias outras coisas, então eu reescrevia por 1 mês, 2 meses, aí deixava de lado e relia só depois de um tempo e mostrava para amigos e pegava comentários. Então foi um processo que eu consegui escrever essa primeira versão no set, 1 hora por dia mais ou menos, 1.000 palavras por dia mais ou menos. E aí depois, aos poucos, ir reescrevendo. E aí, aos poucos, eu também fui fazendo pesquisas que eu não tinha feito antes para entender melhor como que funciona esses aspectos de ser astronauta, de estar na estação espacial. E tudo que eu lia de biologia, sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre essas coisas, eu ia anotando algumas ideias que eu achava que ia encaixar num documento assim gigantesco de páginas e depois nessas reescritas eu ia incorporando. Ah, que legal! Isso pode ser uma ferramenta que a Rebeca usa para identificar tal coisa, ou isso é um tipo de pensamento que divide personalidades assim, assado. E anotando também anedotas
da minha vida, da vida de outras pessoas e tal, e acumulando nesses documentos e colocando. Então, teve uma parte da pesquisa que foi feita direcionada para o livro, coisas que eu não pesquisaria se não fosse por isso, mas muitas outras coisas que eu ia lendo ou escutando em podcasts e tal, que eu faria de qualquer jeito, mas que eu sempre estava com o ouvido meio atento para, isso podia usar naquele capítulo lá na frente, e ia anotando isso aos poucos. Então, acaba que toda a sua vida, seus interesses vão virando uma grande pesquisa também para o livro. Como ele tem bastante espaço, né, bastante palavra, bastante página, bastante coisa, eu queria que o livro tivesse lotado de anedotas e dados e coisas que eu gostaria de ler, coisas que me interessam também. Então, o livro tem um aspecto de mistério, tem um aspecto de personagem forte, mas também tem uma coisa meio cabeçuda, meio nerd que eu gosto, que é de beber em várias fontes de conhecimento diversos e abranger muitas teorias e muitos pensamentos, assim. Então, eu espero que eu tenha conseguido fazer isso. Caramba, bastante complexo o processo, hein? Uhum. Caramba. Certo, Foi muito você, gostoso. imagino. Bom, você falou que o é, enredo, ele é sci-fi, mas ele é também mistério, tem thriller psicológico. Uhum. Essa a mistura de gêneros, ela é uma coisa assim que, salvo o engano meu, caso alguém discorde de mim, fale por gentileza nos comentários, ou claro, você tipo, pode falar também, Pedro. Uhum. Me parece, né, que hoje em dia essa mistura de gênero é algo muito recorrente no cinema, na TV, na literatura, os autores mexendo nas estruturas dos gêneros a fim de subvertê-las ou tratá-las de alguma maneira nova, que tenha assim algum frescor, que sirva para comentar assim alguma coisa. Então, esse mix Uhum. de gêneros com que você trabalhou foi algo proposital? Foi algo que surgiu espontaneamente? Como que, tipo, você vê isso? Eu acho que acontece bastante também porque já tantos livros foram escritos e tantos filmes e séries foram feitas também, que é muito difícil você fazer um gênero super puro só com as convenções de um único gênero, porque aí vai sobrar só é, o óbvio, né? É quase que não existe, na verdade, um gênero puro, né? Então essas misturas eu acho que acontecem naturalmente. Não é uma coisa que eu pensei, é uma coisa que mais me veio do que me puxou da premissa, essa premissa do mistério de uma astronauta brasileira indo para uma estação internacional, tentando entender o que estava acontecendo lá de sinistro, né? Então você tem elementos um pouquinho de terror, um pouquinho de coisas mais violentas, aí um lado mais de drama, um lado de humor também no livro. Eu acho que a gente vai Uhum. enriquecendo isso porque as nossas vidas não estão num gênero só, né? Mas eu acho que o que puxou, assim, o que deu esse frio na barriga inicial é essa pegada mais suspense psicológico nessa ficção científica astronautas, né? E, e eu acho que, então, a partir daí, você vai completando e você vai pensando assim, não, mas essa personagem, o que que ela viveu, como que ela fala, como que ela conversa, né? Isso é um aspecto também importante da escrita que foi para mim, que para também tentar me distanciar um pouco do que eu fazia no meu trabalho como roteirista, eu quis escrever o livro também em primeira pessoa, porque nos roteiros a gente sempre escreve as histórias em terceira pessoa. Então, foi uma experiência legal para mim, para parecer diferente mesmo, né? Para não estar fazendo as mesmas coisas, entrar na cabeça dessa personagem e escrever o livro com uma voz dela, com o jeito dela. Então, isso também é um aspecto da literatura muito legal e que vai conduzindo a história para essa multiplicidade de tons, porque ela fala de uma coisa de um jeito mais leve, de uma coisa de um jeito mais pesado, ela tá meio em negação de outras coisas, ela tá tentando desvendar o mistério. Então, não sei se eu respondi muito bem, mas eu acho que essa mistura de gêneros é quase que natural e é muito difícil de você se prender num código único, assim, né? Se você vai se guiando pelo que te interessa, você vai abrangendo várias coisas, mas tentando manter os princípios do contrato, né? Vamos dizer, do gênero, né? O contrato é
tem um mistério, a gente quer saber as possibilidades desse mistério, a gente quer investigação, a gente quer viradas e coisas se desenrolando, esse tipo de coisa que é importante também manter no diálogo com o público, né? São as coisas que eu gostaria de ler também e todo mundo gostaria de ler. Entendo. Bom, eu pessoalmente, assim, acredito que por mais que a gente tente ter uma abordagem mais, assim, pragmática, cartesiana das coisas, a minha sensação, às vezes, assim, é a de que personagens e histórias, eles têm vida própria, né? Não adianta muito, tipo, você ficar tentando pôr uma camisa de força, né? E aí, uma história, ela pode precisar, assim, percorrer corredores diversos, digamos assim. Ela pode ser Uhum, algo tipo, principalmente tá na ficção científica, tá no mistério e ao mesmo tempo, por que não? Tá no humor, tá no drama, tá no thriller uhum, psicológico e a história define assim por onde ela caminha, né? Eu acredito que às vezes assim a nossa cabeça acho que fica bastante pragmática, né? E aí de uhum. repente pode prejudicar a história assim até, né? É, Sim. Só uma curiosidade, a tua formação é em cinema, certo? É, audiovisual, isso. Certo, pela USP, né? Uhum. Então eu suponho que você pense em histórias de uma maneira bastante visual, né? Conta pra gente, por favor. Sim. Isso é uma coisa que acontece mesmo, tanto pela formação, mas também por ter escrito muitos roteiros. Eu acho que a gente é muito treinado a pensar tudo em imagens, né? Tudo que a gente escreve, no final dos contos, tem que virar alguma imagem compreensível, imagens e sons, né? Então, Uhum, quando eu fui escrever esse livro, eu sabia, por um lado, que naturalmente eu pensaria em cenas e momentos imagéticos e coisas que seriam fortes nesse aspecto, né, de você conseguir imaginar e visualizar tudo. Isso é uma coisa legal, até que a editora do livro gostava quando tinham, né, essas cenas bem, assim, que seriam fáceis de adaptar, né, para o cinema, vamos pensar assim. Por outro lado, eu também quis escrever em primeira pessoa e colocar uma narração com bastante opinião e julgamento, e uma narração nada seca da personagem, exatamente também para explorar as ferramentas que não estão disponíveis no roteiro, né? No roteiro, para a gente entender exatamente a fundo o que a pessoa está pensando, a gente parte sempre das ações, ou das falas que seja, mas coisas que saem para fora delas, né? E podem ser filmadas. E no livro eu gostei de explorar esse aspecto de não. Isso daqui lembra aquilo lá, que tem a ver com isso, que eu acredito nisso, mas que eu senti nisso. Então, também explorar essa liberdade foi um dos prazeres de fazer esse livro. Então, rola essa alternância, né, entre cenas e momentos que, pelo meu treinamento e costume, poderiam ser sequências audiovisuais facilmente, e outras que eu acho que seriam muito difíceis de adaptar, mas espero que sejam muito gostosas de ler. Então, isso foi uma coisa bacana também para mim, que já que esse era o primeiro livro que eu estava escrevendo e eu estava usando essas ferramentas pela primeira vez e me divertindo com elas e sofrendo com elas, e tentando entender como fazia e tal. Isso foi muito bom. entendo. Então esse é o teu primeiro livro? Sim. Tá, caramba. Só mais uma curiosidade, assim, parando para pensar em termos de escrita, de roteiro e a literatura. Quando você começou a desenvolver o ligeiramente, ah, seus vícios como roteirista, eles se impunham muito? Como é que foi? Porque, assim, o mundo, né, do roteiro, né, ele parece que tem uma estrutura empresarial, uma lógica de mercado mais forte que fica percorrendo, né, a criação das coisas também. Então, assim, por Aham. exemplo, eu mesmo, quando vou começando a anotar ideias, mesmo sem nem ao menos saber se isso pode vir a ser um conto ou um romance
ou um roteiro para longa ou série, assim, para eu tentar ah, dar ordem ao caos, né? Eu já vou pensando em termos de logline, premissa, gênero, para eu tentar compreender onde que eu tô, por onde que eu estou caminhando e pensar em, assim, personagem, qual é o conflito central dele, dela, tem Sim. resolução, sim ou não, como que o universo é também. Então eu queria saber como foi para você escrever teu romance, tipo, o primeiro romance, ainda por cima, tendo vindo de uma longa Aham. trajetória, né, na autoria aí de roteiros. Eu acho que eu me impus esses limites exatamente para não sofrer muito com isso, assim, essas condições de escrita, né? Então, existe uma diferença que o roteiro sempre vai ser filmado, então ele sempre vai passar por interpretações dos atores, dos diretores, da montagem, da música. Todas essas etapas vão somando coisas e tornam o documento assim, a gente escreve querendo que seja muito gostoso de ler, mas a gente sabe que no fundo a obra não é lida, é assistida, né? O livro tem uma vulnerabilidade do autor, que é o que você escreve vai ser lido diretamente, assim. Então, rola uma pressão, eu sinto pelo menos que rola uma pressão maior com relação à linguagem. Mas eu acho que eu consegui me defender disso e consegui escrever esse livro, porque muita gente também começa a escrever livros e não termina, né? Eu consegui escrever isso com esse estratagema aí de focar mais em escrever 1.000 páginas por dia do que focar em escrever uma coisa muito boa já de cara. Sabendo que eu ia reescrever várias vezes, né? Focar em produzir, colocar no papel e digitar e chegar em algum lugar independente ainda de se tá bom ou não, porque depois eu deixo bom, foi uma coisa que me permitiu tirar um pouco do peso que o livro tem, que eu acho que o roteiro para mim não tinha tanto. Especialmente por eu ser novato em um e ser mais experiente no outro, né? E desse aspecto Uhum. mais comercial e tal, um aspecto do roteiro é que muita gente palpita no roteiro, né? O canal que vai exibir palpita no roteiro, todo mundo que da equipe vai acabar palpitando no roteiro, e isso, por um lado, é muito bom, porque você aprende a absorver as coisas, você aprende a ler a coisa que você mesmo escreveu com um certo distanciamento e com capacidade para você estar constantemente melhorando isso, né? Então tem esse aspecto, e no livro, a experiência é muito mais solitária no começo, porque você tem que escrever muitas, muitas palavras até dar para alguém, assim. Então, tem esse lado, que por um lado eu curti, né, esse fato de, não, eu estou fazendo isso e ninguém ainda sabe o que que é, só eu estou fazendo isso aqui sozinho, mas eu senti muita vontade de mostrar para muitos amigos, e assim eu fiz para 5, 6 pessoas que leram e fizeram comentários muito bons que eu incorporei, usei muitas coisas, mas eu queria ter esse bate-bola e ouvir de alguém lendo pela primeira vez o que a pessoa sentiu, né? Que acho que é a coisa mais importante, e isso também é uma diferença que eu sinto. Mas com relação a se prender com outra diferença também muito clara é o que eu mencionei antes, que no audiovisual, por envolver muito dinheiro, as coisas são caras e tem que estar alinhado várias Uhum. pessoas ao mesmo tempo, é muito raro você começar a escrever uma história sem saber onde ela vai terminar, né? Você tem que ter já um esboço do todo para todo mundo já ter comprado, todo mundo já ter topado, para depois você executar. E no livro, tive a oportunidade de ter só a premissa e ter uma vagas ideias e que eu fui moldando e que eu fui mudando e depois cheguei no final e depois mudei o final para adequar bem melhor outras coisas e tal. Então isso também foi uma experiência gostosa que conseguiu me separar, meio que separar o cérebro de fazer uma coisa ou de outra. E a escrita em primeira pessoa também é exatamente isso. Assim, escrever o capítulo em primeira pessoa, no passado, porque nos roteiros a gente escreve em terceira pessoa no presente. Também essa mudança cerebral que várias vezes eu escrevia automaticamente no presente, depois tinha que voltar lá e reescrever. Isso até as últimas versões, assim, no automático sai de um jeito. Mas também rolou diferente. Então, os vícios estavam lá, mas eu estava tentando me cercar dessas estratégias para ser um processo diferente, para eu conhecer novas coisas e experimentar essas novas possibilidades. Certo, entendi. Bom, acho que é
tipo, sei lá, difícil, você tem uma longa carreira como roteirista, claro que teu lado roteirista ia se manifestar de alguma Sem dúvida, maneira, né? Mas sem qual dúvida. foi a sensação, assim, de escrever uma história sem necessariamente saber do final dela? Porque eu assim, pessoalmente, estou aqui trabalhando no meu romance, que é um thriller psicológico, mistério, assim, e uma das minhas neuras hoje é assim, eu tentar chegar a um consenso comigo mesmo aqui em relação ao Aham, final, né? sim. Ao final disso, porque eu acho que eu sou assim bastante técnico, frio. Então eu gosto de mapear tudo antes. E aí eu acho que assim eu talvez esteja assim até me, sei lá, privando de sentir as borboletas no estômago, né? Aham. De escrever assim o livro sem saber o final dele, né? Porque eu fico muito preocupado com essa questão assim de Do todo. viradas. E isso também, Uhum. claro, mas é assim pensar assim na expectativa do leitor, né? Assim, Sim, porque sim. se ele adquire um livro que se propõe, né, como tipo mistério, thriller, ele está na expectativa de que o enredo vai ter reviravoltas que vão fazer com que o leitor fique mais investido ainda na história para saber como que ela termina, né? Exato, exato. Eu acho que as pessoas fazem um método ou outro e tem vantagens e desvantagens, e podem também fazer os dois, né? Porque na maioria dos trabalhos que eu fiz, eu fui desse cara que sabia exatamente o final e sabia todos os detalhes antes de escrever, e não acho ruim, eu acho bom também. Mas o que eu chamaria atenção é para a gente saber que método está usando para saber as possíveis armadilhas e se blindar contra elas, assim, né? Esse método de você já ter tudo mapeado e, já sabendo o final e escrever com essa confiança, que é algumas pessoas chamam de arquiteto, né? É um método que é muito bom para quê? É muito bom para coesão da história, é muito bom para a história ficar do tamanho certo, né? Elas não ficar tipo enrolando e não acabando nunca. E é muito bom para o tema tá lá, o final faz sentido, as coisas batem e funciona. O que ela é, os perigos que acho que vale todo mundo ficar atento são essa coisa do personagem não brilhar, dos eventos não saltarem tanto aos olhos, das coisas acabarem fluindo por um caminho meio previsível, ou pior, do tipo assim, a virada tá lá, só que você não acredita que o personagem fez isso, porque o personagem, na verdade, talvez não faria exatamente aquilo, mas a gente vendo a história de fora, meio que forçando o personagem a fazer aquilo, e no final das contas, quem tá lendo não compra, sabe? Então, o que eu escuto e que eu acho que faz sentido é, se você está assim, seguindo o método arquiteto, faz todo sentido, manda ver nesse método, mas também abrir uns espaços para você, por exemplo, pegar e, não, eu vou escrever aqui um monólogo do personagem antes ainda de eu escrever a história inteira, mas só um monólogo do personagem, só para eu conhecer ele mais, só para eu entender melhor, porque muitas vezes esse contato mais livre com o personagem, fora da história, acaba informando qual que é o tema central ou qual que é uma coisa que pega mais do que o que você achava que pegava antes, emocionalmente, e aí você volta para aquela estrutura e você reescreve aquela estrutura para bater com o que realmente te interessa emocionalmente ou tematicamente. O outro caminho, que as pessoas às vezes chamam de jardineiro, que é o caminho que eu segui no Ligeiramente, mas que é o caminho que eu estou menos acostumado, é um caminho que propicia mais você se surpreender escrevendo, você às vezes criar personagens mais autênticos ou ter mais facilidade para isso, na verdade. Porque no final das contas, seguindo os dois métodos, você pode chegar exatamente no mesmo livro. É só o que você gastou mais tempo fazendo, né? Você passou mais tempo fazendo uma coisa ou outra. E o método desse mais jardineiro de você seguir sem saber exatamente para onde vai, te garante mais personagem, te garante mais viradas mais orgânicas da coisa, mas você tem que saber que quando você chegar no final, e foi isso que aconteceu comigo, você vai entender que, tá,
Então, eu descobri que eu gosto muito desse elemento do livro, só que esse final não tem a ver com esse começo, e não vai ser nem esse final, nem esse começo, nem esse meio, e você vai reescrever várias vezes depois o livro inteiro até recriar essa coesão, essa unidade e essa nova estrutura, assim. Por eu já ter feito muito audiovisual e trabalhado nesse modo arquiteto, estruturas narrativas vão também queimando no seu cérebro de uma forma que você consegue rapidamente reproduzir outras estruturas ou brincar com elas na sua cabeça enquanto você está escrevendo, né? Não é que eu estou escrevendo cego, eu não sei para onde eu estou indo totalmente. Não, eu já consigo sentir em que parte eu estou na história, em que parte tem que puxar mais, em que parte tem que puxar menos. Mas não saber exatamente o que ia acontecer me permitiu escrever alguns capítulos que, inclusive, foram os que eu menos reescrevi depois. Que eu acho que eu jamais teria escrito se eu já soubesse tudo detalhe por detalhe. Capítulos onde acontecem coisas mais sinistras e traumáticas e tal. Eu acho que vieram um pouco desse método mais solto, mas, por outro lado, também cobraram muitas reescritas em volta até as coisas se encaixarem na estrutura e dar essa sensação que você mencionou, que é, não, eu quero que o livro esteja lá com o leitor e o leitor queira ver o próximo capítulo, queira ler a próxima coisa e tem uma virada que puxa mais para dentro da história. Acho que o objetivo final é sempre o mesmo, independente do método, né? E o importante é saber qual método você tá e o que você tem que estar atento para não cair em armadilhas. Entendo. Qual é o primeiro fundamento, assim, para qualquer projeto seu, quando você começa, assim, a organizar o caos das ideias? Uhum. Assim, para mim, por exemplo, tem sido o personagem principal, porque eu tenho para mim que pensar em termos categóricos de gênero, ou se é plot driven, ou se é character driven, eu acho que tudo isso chega a ser algo secundário, porque a minha grande prioridade é, assim, tipo, personagem, porque a história emana dele, dela, e a Uhum. história vai se desenrolar muito conforme, assim, quem essa pessoa é, como a conduta dela é, que visão de mundo ela tem, e o atrito, né, o sangramento que isso gera quando está em atrito com o mundo que essa pessoa habita, com o universo, né? Então eu acho que, resumindo Sim. bem, eu articulo bem a coisa assim do ponto de vista de causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, é como se fosse uma máquina de, assim, pinball praticamente, né? Aí eu queria saber Uhum. se você tem uma tática equivalente, assim. Eu acho que eu concordo, mas eu acho que é difícil de imaginar um personagem, como você falou, né? O personagem não existe fora de uma situação, né? Eu acho Uhum. que o que geralmente me pega mais nessas ideias, que de repente me acende uma luzinha e fala, é uma coisa bem instintiva, bem na barriga, assim, né? Alguma coisa que te puxa para falar, essa história me instigou e me pegou, mas às vezes vem já um personagem dentro de uma premissa, como era o caso no Ligeiramente. Às vezes é primeiro o universo e depois o personagem, né? No caso do 3%, por exemplo, foi muito mais primeiro um universo onde o processo de seleção é tão importante e tem essa divisão dos dois mundos e tudo e tal. Primeiro isso, depois vieram os personagens para habitar esse mundo. No caso do Ligeiramente, veio já a premissa junto com a personagem, né? Essa astronauta brasileira que já tinha desistido de ser astronauta, mas está tendo essa última oportunidade, só que numa missão super complicada, onde ela vai fazer essa análise. Eu já gostava desses temas, eu sabia já que o livro ia ser um pouco sobre analisar e ser analisado, olhar para os outros, não olhar para si mesmo, esse tipo de assuntos que me interessavam bastante. Mas vieram um pouco junto com a premissa, né? Porque acho que ninguém consegue pensar assim, eu queria escrever sobre uma pessoa que é assim, 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 assado, mas assim, sem ninguém em volta, né? Sem, como você falou, sem esses atritos possíveis com as outras pessoas ao redor, sem já uma sensação de um certo objetivo que essa pessoa teria, uma missão, um desconforto, um incômodo e tal. Então, para mim, vem meio junto, às vezes mais pro lado do universo, às vezes mais pro lado do personagem, mas muito essa sensação no estômago, assim, de puxar esse friozinho que é, e se tivesse essa premissa mesmo que pega, né? Certo, entendi.
Agora queria conversar contigo mais assim a respeito do audiovisual brasileiro, né? Porque eu queria compreender assim a sua percepção das coisas, né? A gente está passando por um momento que está muito bacana, né? Por um lado, a gente está vendo assim que tem uma linda vitrine, né? É uma bela vitrine internacional para a gente, né? Tipo, digamos assim, a gente teve esse Uhum. caso recente do Oscar do Ainda Estou Aqui. Sim. A gente também teve o filme com o Rodrigo Santoro. Eu esqueci o título desse filme agora, desculpa, pessoal. Uhum. Deixa eu só pesquisar, desculpa. É o novo do Gabriel Mascaro, né? Mas o filme, ele venceu o prêmio em Em Berlim. Berlim? Sim. Isso. E Azul, aí, alguma coisa azul? isso, exato. E aí, tô vendo aqui, peraí. O Último O Azul, último é esse. azul. É isso. E Uhum. aí, em maio, a gente teve o Kleber Mendonça Filho em Cannes, né? Ele Sim. levando o prêmio de direção e o Wagner Moura prêmio de atuação, né? Por O Agente Secreto, que já está no gatilho para Neon, né? Que é a Sim. distribuidora dele nos Estados Unidos, colocá-lo, né? Na temporada de premiações, né, para o, enfim, Aham. próximo Oscar. Então a gente está com essa vitrine linda aí, é, e ao mesmo tempo tem muita gente desempregada aqui, né? É. Então tem Sim. algo contraditório. Queria saber assim o que você consegue notar acontecendo aí do teu ponto de vista. Queria saber também como você vê essa questão da regulação do streaming também, que é uma pauta que está se fazendo muito presente assim no cotidiano do audiovisual brasileiro. Existe muita expectativa no em torno disso. E a gente está Aham. vendo também que está muito difícil de atrair as pessoas para irem ao cinema, né? Até blockbuster da Marvel às vezes está penando para conseguir fazer isso, né? Então, enfim, eu Mas queria vários filmes saber. brasileiros estão indo bem esse ano, né? Também. E não só o Ainda Estou Aqui, mas outros filmes brasileiros foram bem também, né? Tá sendo um ano bom para o cinema na bilheteria. Uhum, Mas eu acho que é uma pergunta muito boa. Eu acho que tem a ver com um pouco. Em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, mas principalmente os que não são hollywoodianos, né? Existe uma importância muito grande do incentivo estatal no audiovisual, que é uma uhum, indústria super complexa, né? Fazer um filme é tão complicado quanto fazer um carro, né? Ou mais. Envolve mais gente, mais peças, mais possibilidades de não dar certo e tal. E todas as indústrias se protegem, inclusive o governo americano protege muito a indústria hollywoodiana deles, que, sei lá, o segundo maior produto de exportação é essa exportação cultural, né? Tirando armas e tal. Então, a relação do Estado com a indústria audiovisual é sempre muito importante. E quando eu estava saindo da faculdade, eu peguei um momento, uma onda muito boa, por causa de uma lei, que era uma lei que obrigava os canais a cabo a passarem séries brasileiras. E isso fez com que muitas pessoas começassem, e eu inclusive, começassem suas carreiras com várias oportunidades de escrever para séries que estavam passando na Cartoon Network, que estavam passando na Warner, na Fox e tal. Isso foi um momento muito bom ali no começo dos anos 2010. E aí depois, em 2015, 2016 para frente, teve essa chegada dos streamers que também possibilitou muita gente a entrar no mercado. Eles estavam filmando muitas séries, então muita equipe, muita coisa estava acontecendo, faltava câmera, aí as pessoas indo atrás de mais câmera para filmar mais séries, reflexo também dessa guerra dos streamers no mundo, que estavam interessadas em aumentar a sua base de assinaturas, então estava botando dinheiro mesmo ali, não se importando com nada. Eis que no mundo, de repente, para esse período e os streamers começam a cortar gastos internacionais, inclusive, e começa a se fazer muito menos série
aqui no Brasil. E os filmes tinham passado também por um momento complexo de não apoio estatal, a Ancine, ao fundo setorial e tal, muita coisa ficou travada. Então, tanto o lado do cinema quanto o lado da TV ficaram repentinamente com muito menos vagas e oportunidades. E o que a gente Uhum. espera estar vendo agora é uma retomada desse lado do cinema, né? Tudo isso que você citou são filmes que alguns tiveram incentivo direto estatal, outros não, mas mesmo os que não têm, se beneficiam dos filmes que todo mundo está fazendo e está fazendo filme, aprendendo a fazer filme, aprendendo com os próprios erros, melhorando em vários aspectos e tal. Então, a minha esperança, e que isso está acontecendo, acho que a passos lentos, mas é uma esperança um pouco generalizada, é que nos próximos anos se passe a filmar mais e filmar melhor, e filmar desde coisas pequenas a coisas grandes, e que essas coisas sejam bem equilibradas. Como equilibrar isso é uma disputa política muito complexa, né? Mas um fato muito importante, que você citou, é essa regulamentação dos streamers, que precisa ser feita, e parte desses lucros que são jogados para lá, assim como era na época da TV a cabo, que parte dos lucros que jogavam para lá eram pagos no Condecine, que ajudava a financiar filmes e outras séries aqui para dentro mesmo. Na minha visão, isso definitivamente tem que acontecer com os streamers também. E é uma guerra política entre advogados e a classe cultural está se estendendo, mas que a gente espera que tenha um final positivo para o nosso mercado como um todo, que beneficia não só o mercado, tem uma cascata de benefícios econômicos para o país inteiro, né? Porque é uma indústria que emprega muita gente, emprega em cascata, assim, depois quem faz as comidas que vão estar no set do catering e tudo. Então é uma coisa que se expande, que acaba gerando dinheiro internamente e que cria a possibilidade de mais dessa exportação cultural, né? Da nossa reafirmação cultural e exportação cultural, que são aspectos muito importantes, geopoliticamente falando e culturalmente falando internamente também. Entendi. Curioso o negócio, porque assim, a aprovação da lei de que você falou, né, que tornou obrigatório para canais a cabo, né, a exibição, né, de séries, Algumas séries. é, foi uma demanda que veio assim para o mercado brasileiro, né? Veio assim do dia para a noite, né? Então assim as pessoas foram assim correndo atrás de compreender, ok, séries, como que a gente escreve esse negócio aqui? Aham, Como que aham. isso é, né? E eu não sei se você concorda comigo nisso, mas a minha percepção agora, vendo desse ponto de vista, é que a sua série 3% ela fez parte desse momento laboratorial de se tentar compreender como que se faz a coisa, como que se escreve, como que se filma, como que se divulga, como que a gente torna isso possível. A sua série 3% antes de ela acontecer de fato, uma espécie de piloto dela, né, foi filmado e colocado no YouTube, eu me recordo disso, e Uhum. viralizou, né? E isso porque os canais aos quais vocês estavam oferecendo a série, eles estavam recusando, certo? E aí a série 3% ela surgiu nessa época em que a Netflix ela era tipo era novidade ainda e os grandes estúdios e conglomerados de mídia eles estavam começando a assim perceber que eles teriam que correr atrás de cada um ter um streaming para chamar de seu. Não à Sim. toa houve a formação de uma bolha que estourou até, né? Houve um excesso assim até é, de filmes, séries, a ponto da, enfim, banalização da coisa, a gente chama de conteúdo até, e eu pessoalmente não gosto Uhum. dessa palavra porque ela não é assim objetiva, parece que a gente pode estar falando de qualquer coisa, a gente pode estar falando de, sei lá, de enchimento de estofado, né? E ficar tratando o Sim. cinema, a série, como
se fosse Uhum, um uhum, enchimento para fazer volume no catálogo de uma Netflix uhum, da vida, assim, eu acho um sacrilégio, assim, mas enfim. Eu queria uhum. saber como você se sente hoje em dia, olhando para trás, porque o cenário de hoje do audiovisual brasileiro, ele está bem diferente de 10 anos atrás, quando o 3% tipo, virou um pequeno fenômeno pop brasileiro, né? Uhum. Pois é, eu acho que a gente, eu digo a gente porque eu digo eu e a Daina, Dani e o JH, que são diretores que estavam desde o piloto, e a gente, eu acho que não. A gente gostava muito do nosso projeto, mas eu acho que a gente ainda não entendia naquela época quão loucura era ele ser o primeiro, a primeira série brasileira da Netflix, né? Porque é um gênero que a gente não está muito acostumado a fazer, né? E nós éramos relativamente jovens. Então a gente tinha uma certa um certo orgulho assim de estar fazendo e uma vontade de fazer que a gente não via o quão sortudos nós fomos e quão ousada foi essa escolha. E só depois, na segunda, terceira temporada, que eu fui falar com o Eric, que era o executivo da Netflix, que assistiu o piloto, se interessou, veio atrás da gente e tudo e tal. E eu falei para ele, nossa, né, foi uma escolha bem ousada, né? E ele estava feliz, falando, não, mas deu tudo certo, né? Mas acertei, né? Porque a gente com o tempo, eu acho, com esse distanciamento, respondendo sua pergunta, eu acho que eu vejo com mais alegria, assim, o quão absurdo, no bom sentido, foi tudo que aconteceu com a gente, né? Porque o projeto nasceu em 2009, eu tinha 20 anos, e a gente ganhou um edital, que era o edital do FIC TV, que só teve esse ano, que era um edital que dava um dinheiro para filmar o piloto, e depois escolhia alguns desses pilotos para virar série. E a gente também teve a grande sorte de conseguir ganhar o edital para fazer o piloto, mas também não ganhar a parte de fazer a série inteira, né? Foi guardar o piloto ali e teve esses longos anos que você descreveu, onde outros canais não queriam fazer, não achavam que ia valer a pena ou dar certo, e a gente também amadurecia nesse meio tempo até a Netflix chegar e falar, não, a gente gosta e a gente faz e ter dado certo como deu certo, assim. Então, eu vejo com alegria as coisas que também estão fora do nosso controle, de como as coisas se encaixam. E eu acho isso, quando a gente estava lá em 2009 começando, não era tão comum ter essa produção independente de séries, né? A Globo sempre fez muitas séries e novelas e tem toda uma estrutura armada para isso. A grande novidade dessa lei do cabo e tudo outro era colocar essas produtoras independentes que estavam mais acostumadas a fazer só cinema ou publicidade e cinema para fazer as séries também. Então os modelos estavam sendo criados e a coisa estava começando. E aí quando demora todos esses anos e a gente vai fazer a série mesmo, por mais que com pouco orçamento na primeira temporada e depois um pouquinho mais nas outras, a sensação já era, não, todo mundo que está fazendo isso aqui já fez várias outras séries, já tem outras séries no bolso, já sabe mais ou menos como as coisas funcionam, apesar de não necessariamente uma série desse tamanho, e isso ter rolado bem. E aí tem uma coisa sobre a exibição, que também era muito diferente 10 anos atrás do que hoje em dia, talvez, era que não tinha também tanta série no catálogo, né? Então, quando a gente fez o 3% e lançou em 2016, nem passava pela nossa cabeça que ia ser assistido lá fora, necessariamente, sabe? A gente sabia que ia ter a legenda, que ia ter dublagem e tal, mas não era uma coisa que a gente ficava imaginando, porque nem concebia como possível, né? A gente nem estava tão acostumado com a Netflix. Então a gente recebeu também com muita alegria e surpresa essa coisa de tem gente de tudo quanto é canto do mundo assistindo e mandando mensagem para os atores e pirando na série e tal. Então isso foi uma coisa muito legal também de, vamos dizer, tempos mais inocentes, assim, onde o streamer ainda era meio novidade. E essa ideia de que você lança um negócio e tá em 190 países, a gente sabia, mas ainda não tinha caído a ficha até acontecer com a gente. E hoje em dia, acho que isso já está mais estabelecido, já você sabe mais, e já tem mais competição com muitas outras séries sendo feitas em muitos outros países. Então é uma pegada diferente mesmo, não tem como não ser, né? Passou uma década. E o nosso mercado audiovisual é muito volátil, né? Tá sempre indo como uma sanfona, crescendo e diminuindo, né? Não tem estabilidade mesmo pela natureza da coisa. Então não sei se eu te respondi, mas foi isso que me veio na cabeça. Respondeu sim, fique tranquilo. Eu me recordo assim que quando o 3% saiu, eu ouvi alguns comentários cínicos, assim, né? Porque parecia ser realmente
tipo, parecia que a Netflix ela estava assumindo um risco e tanto, né? Porque assim, Hum. era não apenas a tipo primeira série brasileira, mas era um sci-fi brasileiro. Uhum. O grande produto audiovisual que é especialidade brasileira por excelência, não tem jeito, é a novela, né? Goste Uhum. disso ou não, ache isso bonito, feio, tanto faz. A telenovela é uma coisa que a gente faz assim há muito tempo, a gente faz muito bem, é uma coisa que mobiliza paixões, é uma coisa é, que a sua maneira faz assim um retrato do espírito do tempo dela. É claro, o nosso cinema também ele existe há muito tempo e ele é muito bom também, né? Ele é algo admirável, mas assim o gênero da ficção científica, na minha percepção, pelo menos, eu não sei se você concorda comigo, ele ele é visto como algo mais hollywoodiano mesmo, acho que justamente por uma questão de valor de produção, né? Porque, veja bem, até o mercado indie, né, nos Estados Unidos, ele é Hollywood também, ele é, tipo, mercado também, é uma máquina bem, tipo, bem azeitada. E eu lembro, Aham. assim, até que quando o 3% saiu, é, a série causou uma estranheza por uma questão estética, né? A tipo proposta estética dela, assim, até que realmente o público ele não estava assim habituado à ideia de ver algum produto audiovisual brasileiro que não fosse novela ou cinema, e além disso, tem mais essa camada aí em cima que é a de gênero, que é uma distopia, é ficção científica, é algo assim que a gente está mais habituado a ver em tipo Hollywood principalmente, né? Mas assim, Uhum. na minha percepção das coisas, eu acho que o que 3% tem de brasilidade se impôs bastante. As pessoas, eu acho que se identificaram com muita coisa. E eu me recordo até que eu entrevistei a Bianca Comparato, a atriz protagonista, quando a série saiu, né? E ela falou para mim assim que ela crê que o nosso país ele é uma grande distopia, Uhum. e infelizmente ele ainda é. E Aham. eu queria saber como você vê isso, essa questão assim do impacto, né, que 3% teve assim no público brasileiro, se você sentiu alguma coisa assim, seja por meio de ler assim na imprensa, conversar com as pessoas em redes sociais, no dia a dia, né? Realmente foi algo assim inesperado mesmo, uma distopia brasileira ficcional, Uhum. né, fazendo sua estreia em uma grande distopia real. Sim, gostei de tudo que você falou, assim, eu concordo. Pra gente, foi muito especial, assim. Eu lembro sempre da noite do lançamento, porque naquela época a série saía meia-noite do país que saía. Depois mudou para sempre meia-noite de Los Angeles, então sai, acho que, sei lá, umas 4 da manhã aqui, 5 da manhã. Mas saía meia-noite. Então, parte da equipe se juntou em casa para, tipo, começou, estamos dando play, estamos assistindo os episódios, mas também estamos acompanhando no Twitter, em tempo real, as pessoas comentando, né? E já vendo, assim, né, dando play, então tá passando ali na TV, e tem aqui a pessoa, ah, meu Deus, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano. Então, essa experiência de contato direto, nessa primeira madrugada, e óbvio que quem também, né, tirou a madrugada para assistir, de quinta para sexta-feira, as pessoas falando, né, tenho prova de química, mas sinto muito, mas vou maratonar aqui. Isso foi muito especial e muito gostoso. E aí, lógico que depois teve gente que gostou, teve gente que não gostou.
tem gente que se incomoda com problemas, tem gente que exalta as qualidades. Acho que tudo está valendo, assim, tudo é possível. Mas a recepção calorosa que a gente viu nesses lugares, ou já fóruns das pessoas comentando das coisas, ou quando a gente também encontra pessoas e perguntam que você trabalha com o quê? Com roteiro? Que série? 3% da pessoa, nossa, mas eu assisti essa série, né? Tipo, estranho, né, de conhecer uma pessoa, está lá na rua, tá numa quadra de basquete, a pessoa assistiu a série que você fez, não está jogando junto. Tá? Então, esses contatos sempre foram muito positivos, assim, e deixou a gente muito feliz. E aí depois veio essa onda dos gringos, né, que são as pessoas cantando anedotas de, eu tava na Austrália e aí conversando com fulano, a pessoa me conta isso. Eu tô num voo para Colômbia e espio de lado, a pessoa tá com o computador aberta no 3% depois que dava para fazer o download da coisa e assistindo. Então isso foi enriquecendo a gente, deixa a gente muito feliz, assim. Eu acho que tem essa ênfase no gênero que pode ser uma barreira. Existe uma barreira orçamentária, porque esse gênero geralmente é caro. Então a equipe mandou muito bem, se virando no que deu, principalmente na primeira temporada que tinha menos dinheiro, para fazer o que fez e foram heróicos, assim, admiro muito. Porque existe esse simples fato. Tem gêneros que são mais caros, né? Um filme de ação é mais caro do que um filme de drama pelo tempo que demora para filmar, pelas coisas que tem que destruir. Naturalmente é assim. Mas acho que as coisas chegaram num patamar que dá para brincar desses gêneros e dá para, como você falou, a gente às vezes perde um pouco de Hollywood naquele efeito especial que não ficou do jeito que a gente queria, tudo bem. Mas a gente ganha na brasilidade, a gente ganha nas pessoas falando português, no sotaque das pessoas que, para algumas pessoas assistindo, soa errado e estranho e estão mais acostumados a ouvir em inglês, mas para outras elas piram nisso, né? E elas grudam nisso. E o grande lance do audiovisual é esse também, né? Não precisa agradar todo mundo, precisa agradar muito uma certa fatia. Então, foi uma experiência muito legal nesse sentido, e acho que vamos continuar tendo outros gêneros assim, outras explorações assim. Até o fato da Netflix ter começado por esse gênero, talvez até tenha sido bom, né? Se tivesse a primeira série que eles lançassem fosse uma novela, a comparação com a Globo, por exemplo, talvez Uhum. fosse ser muito direta e a quantidade de dinheiros envolvidos ali era muito diferente, ficaria muito gritante. Mas sendo uma obra que já puxa para um outro lado mesmo, pode ter sido bom também, né? Como proposta, não sei. Só eles vão saber lá com os números deles, com as coisas que eles têm lá nos computadores deles. Mas a gente ficou muito feliz e hoje em dia é honrado de ter sido a primeira. Eu sempre lembro de um roteirista amigo meu mais velho falando assim: olha, uma coisa que nunca vão tirar de vocês é que vocês foram a primeira, sabe? Isso é fantástico, assim. Então eu lembro sorrindo disso que ele me falou 10 anos atrás. Ótimo. No fim das contas, deu tudo certo, né? E Aham. isso é muito, muito importante também. Eu Uhum. estava esquecendo já de te perguntar a respeito de influências suas, assim, de autores. Queria saber quais são suas obsessões, assim, do pop, digamos assim, de Aham. termos de cinema, TV e livros, quadrinhos, enfim. Eu vou falar de um livro que eu gostei muito mesmo, que eu recomendo para todo mundo, que é o Devoradores de Estrelas, que em inglês se chama Project Hail Mary, que é um livro do mesmo autor do Marciano, sabe? O livro que gerou aquele filme com o Matt Damon, acho que o Ridley Scott dirigiu, que é muito bom também. Muito bom o Tinha filme. lido o livro, gosto muito do livro, vi o filme, gostei do filme. Li esse outro livro, Devoradores de Estrelas, é muito bom. Comprei para o meu pai, recomendo para todo mundo. Eu acho maravilhoso. É também uma ficção científica, mas com um otimismo, assim, com uma ideia de resolver problemas, parecido com o Marciano, mas que assim, temos problemas, mas vamos resolver esses problemas de engenharia aqui, com o prazer de resolver isso, que eu acho muito legal. E vai sair o filme, não sei se esse ano ou começo do ano que vem, mas já tem um filme sendo feito por pessoas muito chiques, com atores chiques e tal, então eu acho que vai ser ótimo também. Mas recomendo, antes de ver o filme, vale ler o livro, vale curtir o livro inteiro, depois veja o filme também. Esse é um que eu tenho na ponta da língua para indicar. Certo, entendi. E eu queria saber também, né, quais são os seus novos projetos. Você quer falar de alguma coisa que você está trabalhando?
Posso falar de algumas coisas. Tô trabalhando agora num longa de suspense barra terror também, mas acho melhor não contar muito, tá muito no começo, ainda daqui a alguns anos para sair. E tem um outro livro que eu escrevi depois, mas que também agora, por coincidência, os dois estão entrando nas livrarias ao mesmo tempo. Um livro que eu escrevi com uma amiga minha, que é autora de muitos livros e também roteirista, chamada Janaína Tokitaka. A gente escreveu um livro infanto-juvenil para crianças do Fundamental 2, assim, entre, sei lá, 9 e 12 anos, que se chama O Ano em que Eu Criei um Mundo do Zero. Eu tenho um aqui para mostrar, para fazer a propagandinha também. Caso alguém Pode esteja sim. procurando livros para crianças dessa idade. Também é ficção científica, a gente escreveu nós dois juntos. É sobre a Ada, que é uma menina de 12 anos, cujos pais são cientistas que estão indo para uma lua de Júpiter para terraformar essa lua, para tornar essa lua habitável para seres humanos. Só que a nave que eles estão atingida por um meteorinho e os pais e o resto da tripulação vão para um lado e ela acaba caindo na lua sozinha com o irmão mais velho dela e uma inteligência artificial que ela odeia profundamente porque a inteligência artificial fica dedurando todas as travessuras que ela faz na nave. E aí ela, o irmão e essa inteligência artificial têm que terraformar o mundo, a lua, sozinhos. Então são eles criando o mundo a partir do zero, discutindo, né, como que eles vão fazer os oceanos, como que eles vão fazer a atmosfera, como que eles vão fazer a vida nesse planeta que eles estão criando. Então, um pouco sobre as crianças criarem um mundo do futuro que elas mesmas vão habitar depois, né? Então, tá saindo mais ou menos ao mesmo tempo, tá nas livrarias, recomendo também. A gente escreveu, esse foi mais suave, escrevendo em dupla, foi mais rápido do que o outro, é mais curto também para essa faixa etária, mas foi muito gostoso também. Então, fica a recomendação. Certo. Ele se chama O Ano em que Criei um Mundo do Zero e você é Exatamente. coautor com a Janaína Tokitaka e saiu por qual editora? Exatamente. Pelo selo Escarlate da Companhia das Letras. Certo, entendi. Bom, pessoal, eu vou reforçar aqui. Esse aqui é o livro do Pedro Aguilera. Ele se chama Uhum. Ligeiramente Fora de Órbita. Ele está saindo pela Rocco. E, enfim, leiam, comprem, apoie autores brasileiros. E Uhum. é isso, Pedro. Foi ótimo conversar contigo. Eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Te agradeço muito pelas perguntas, tudo que você falou, Caio. Valeuzão mesmo. Beleza, deixa eu colocar para parar de gravar aqui então. Uhum. Abraços e beijos aos nossos espectadores barra ouvintes. Valeu, Caio. Obrigadão.